Bem-vindos ao Pod da Trino, o espaço onde inovação, criatividade e impacto se encontram. Aqui vamos conversar sobre tendências, desafios e soluções que transformam ideias em ações. Conectamos mentes inspiradoras, histórias reais e insights que fazem toda a diferença. Hoje a nossa entrevistada, mais uma vez, é a doutora Fabrícia Morim. Ela que é psicóloga. Vamos conversar sobre saúde mental. Sabe de quem? Nossa, saúde mental da mulher. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente de novo. Denise. Muito bom receber você aqui. Prazer. Vamos começar com a pergunta que não cala, né? Como você define saúde mental? Eu sei que é uma janela imensa, mas como a gente pode definir saúde mental? A gente definiria como uma forma de bem-estar que envolve questões emocionais, questões físicas, questões psicológicas. Então seria um bem-estar. Não quer dizer necessariamente que a pessoa não possa ter algum transtorno ou alguma questão mental. Mas se ela consegue conviver com isso, tratar isso, a gente considera essa mulher saudável mentalmente. Que ótimo. E, doutora, aí pode parecer assim retórico, né? Mas a saúde mental da mulher, existem desafios maiores para nós mulheres com relação a manter, a prevenir, a manter, a ter uma saúde mental equilibrada? Acredito que sim, Denise. Quando a gente fala, por exemplo, a respeito de quantas coisas a gente foi assumindo ao longo do tempo, de sermos, geralmente, né, a principal figura a tratar do cuidado do outro. Cuidar do outro é uma coisa que nos demanda muito também. Além disso, assumimos novos papéis, como, por exemplo, duplas ou triplas jornadas. Então, ao mesmo tempo, isso foi caminhando para que a gente muitas vezes abraçasse muitas questões e não necessariamente tivesse ou reconhecimento ou a possibilidade de dar conta de todas elas. Doutora, e quais são os transtornos mais comuns hoje, nesse tempo que a gente vive, nesse tempo super acelerado, nesse tempo digital, os transtornos mais comuns hoje? A gente pode dizer que há transtornos peculiares dessa modernidade que a gente vive, diferentemente do passado, ou os transtornos continuam os mesmos? Na verdade, hoje a gente tem uma facilidade maior de diagnosticar e, ao mesmo tempo, um padrão, né, de vida, de movimento, de uma série de coisas que acaba fazendo com que esses transtornos apareçam um pouco mais. Como, por exemplo, a ansiedade, a depressão. As mulheres sofrem muito também de transtornos alimentares, que a gente não associa só com o mental, mas também com padrões estéticos a serem alcançados. Então, temos tudo isso. Além disso, nós temos um transtorno que ele é cada vez mais comum de se encontrar, que ele se chama transtorno disfórico pré-menstrual. Então, só mulheres têm, né? Sim. Portanto, é um tipo de transtorno que, de alguma maneira, vai me afetar não só pelos hormônios, mas vai afetar o meu humor, o meu funcionamento e tudo isso. Perfeito. Doutora, tem alguma faixa etária? A gente sabe que a gente, né, organicamente, fisiologicamente, existe alguma faixa etária em que as mulheres podem ser mais acometidas por esses tipos de transtornos ou não? Em qualquer fase da vida, um desses transtornos pode se manifestar. Na verdade, a gente tem, pelo ciclo vital, a gente tem períodos muito críticos, né? Vamos imaginar a puberdade, portanto, nós temos uma transformação hormonal que pode me trazer alguns tipos, né, de transtornos ou abertura até de alguns quadros, né, mais graves em termos de saúde mental. Nós temos a própria gravidez, as mulheres que escolhem, optam por serem mães. A gente falava muito, por exemplo, sobre a questão da depressão pós-parto. Hoje a gente fala também da depressão pré-puerperal. Então essa mulher pode ter sintomas depressivos até antes de engravidar, quando ela está fazendo o tratamento. E isso pode se prolongar se não for tratado depois para o pós-parto também. Além disso, a gente tem a própria menopausa, né? É bom sempre a gente lembrar, né, Denise, nós não separamos o físico do mental, né? Algo que me afeta fisicamente pode me afetar mentalmente, algo que me afeta mentalmente, consequentemente,
pode me afetar fisicamente também. Com certeza. E você estava falando da fase aí da puberdade, e eu estava lembrando aqui, ainda lembrando, né, das minhas meninas na época da puberdade, que é uma fase assim terrível. Tudo que a gente faz parece que tá errado, né? Se a gente vai para a direita, eles querem que a gente vá para a esquerda e vice-versa. Nessa fase, né, a gente tem que cuidar de todo mundo, né, doutora? Tem que cuidar do menino que tá, né, nessa fase, e tem que cuidar da gente também. Como que é isso? Sem sombra de dúvidas. Na verdade, a gente tem uma visão de adolescência como uma época de crise. Eu não trabalho, né, com essa visão, porque na verdade eu entendo que existem adolescências completamente diferentes. Mas a puberdade, ela é fisiológica, portanto, todas essas mudanças e tudo. E a gente não pode perder de vista que é um momento também muito forte de construção identitária. Então, não é que você faz tudo errado, mas eu quero saber o que é certo para mim. Então, está aí, né, a cargo também da mulher, da família, esse cuidado e esse entendimento que às vezes traz culpa, às vezes traz um sentimento de impotência, às vezes traz uma tristeza do tipo, puxa vida, eu ofereci tudo, eu dei tudo, e ainda assim parece que não é suficiente. Verdade. Porque não tem que ser. É uma impotência imensa, né? Mas é muito bom ouvir isso, porque não é com a gente, mas é com eles tentando se afirmar naquilo que eles vão aí ter como perfil para a vida, né, doutora? Agora, falando de fatores de risco, de pressões sociais, quais são os principais fatores que impactam negativamente? A gente já falou um pouco deles, né? Mas se você pudesse definir os principais fatores que impactam na saúde mental das mulheres, quais você definiria? Nós temos vários fatores. Primeiro, se a gente começar com o social, a gente tem aquilo que a gente chama de discriminação de gênero. A gente tem mulheres trabalhando muito para dar conta, né, às vezes de uma renda, de uma condição social e financeira. Nós temos o próprio reconhecimento. Eu gosto sempre de pontuar isso, Denise, que é o quê? Parece uma conta que não fecha. Se você for no ensino superior, você vai ver que ele é majoritariamente feminino. Mas quando você vai para o mercado de trabalho, nós temos mulheres que ganham até 30% mesmo no mesmo cargo, menos no mesmo cargo que um homem. Então vamos entender, quando eu digo que a conta não fecha, é porque, na verdade, existe aí um preconceito, um estigma, uma necessidade constante, né, de mostrar uma competência. Então, tudo isso eu acho que impacta. Além disso, né, pressões estéticas, pressões em relação até à escolha, né? Tem gente que escolhe, por exemplo, não se casar, e aí o outro, né, entende que isso deveria ser uma escolha, escolhe não ter filhos, e isso também é uma coisa que tem. Se eu tivesse que resumir, eu acredito que boa parte do preconceito afete a nossa saúde mental. É verdade, e a gente percebe que quando uma mulher ela decide corajosamente, né, porque é muito corajosamente mesmo, se colocar diante dessas escolhas e sustentar essas escolhas, há também uma pressão histórica aí muito forte, né, ela já passou aí por como eu vou dizer, ela passou aí por um período de conflito até dizer essa é a posição e bancar essa posição, né? Sem sombra de dúvida. E a gente fica muito feliz quando a gente vê mulheres bancando essa posição de autonomia e de potência, porque isso inspira outras mulheres que querem fazer, mas sentem medo de estarem sós, mas elas não estão, né, doutora? Não, sem dúvida. Doutora, você acredita que esses tabus, esses estigmas, né, em torno das mulheres, que sofrem algum tipo que tem a sua saúde mental prejudicada, esse tabu, ele certamente interfere muito negativamente no tratamento e no acompanhamento dessa mulher, né? Até na busca de ajuda, né? Porque eu tenho aí, né, uma frase que é bem comum do senso comum, quando a gente utiliza, por exemplo, isso é coisa de mulherzinha, é como se fosse uma coisa que alguém realmente não dá conta de fazer. Quando é coisa de homem, coisa de macho, então a gente entende que é um lugar de potência. Se eu entendo um sintoma depressivo, se eu entendo uma crise de ansiedade como algo que tem a ver com fraqueza ou com o fato de eu ser mulher, por isso eu estou passando por isso, nós temos aí um outro problema, que é eu acho, eu considero, eu penso que eu tenho que dar conta de passar
pela sensação de impotência, de passar pela sensação de não estar conseguindo, às vezes, atingir as metas que eu gostaria. Eu lido com expectativas, às vezes, irreais, não só sociais, mas as minhas também, né? Porque nós temos aí, né, as redes sociais que podem, obviamente, ser uma ajuda muito considerável em termos, né, de saúde mental, de divulgação, de informação e tudo, mas também pode ser um algoz no sentido de um padrão inalcançável de existência, de felicidade, de produtividade. Né? Sim, verdade. E quando você falou assim, esse clichê, né, horrível, que é coisa de mulherzinha, esse clichê, ele afeta tanto a mulher, porque ela é, né, ridiculamente diminuída e subtraída diante da figura do homem, né, quanto o homem também, que não pode expressar o seu nível e a sua potência de sensibilidade, né, doutora? Sem dúvidas. Né? Então isso afeta realmente, assim, o homem, por ele não poder abarcar o que ele gostaria de fazer diante da sensibilidade que ele toca, e a mulher pelo preconceito, né? Interessante você falar isso, porque a gente usa uma expressão, né? Ele é um homem mais feminino. Exatamente. E não se trata disso, porque sentir, afetar-se, desenvolver sentimentos é possível para todos nós. A gente é que socialmente construiu que um homem que é um pouco mais sensível, um homem que chora, ou um homem que fala das suas dores de uma maneira mais aberta, sendo um homem mais feminino, e não se trata disso. Não se trata disso. E como seria bom se todos os homens pudessem viver na sua plenitude a sua sensibilidade, o seu lado, né, abre aspas, feminino, né? É tanta elegância, tanta polidez, tanta educação, tanta Sim. empatia que vem, né? Sim. Quando ele pode plenamente viver isso na sociedade. Doutora, a gente já falou um pouquinho sobre os ciclos de vida, saúde mental. Queria saber da senhora, nessas fases que nós falamos, da puberdade, da gravidez, da maternidade, né, e também da menopausa, se algum tipo de afetamento acontecer durante esse período, qual é a recomendação? Que a gente sempre fala, não importa em que ciclo de vida você esteja enquanto mulher ou enquanto pessoa, né? Só vai acontecer alguma coisa conosco. Com a árvore não acontece. Então, se a gente está percebendo que algo não está fluindo bem, por exemplo, Denise, as pessoas confundem muito, elas acham o seguinte, não, eu só estou em depressão se eu estiver extremamente triste. Não é verdade. É raro, mas eu posso encontrar uma mulher que esteja em depressão e não aparente tristeza, porque na verdade tem muito mais a ver com sentido de vida. Então o que a gente sempre fala, não espera, procura ajuda. Lógico que a gente está falando pela Trino, nós temos aí um sistema, né, excelente de profissionais que podem trazer esse apoio, essa rede, né, de saúde mental, mas nós temos também outros mecanismos, nós temos um sistema único de saúde que oferece isso. Se a gente for parar para pensar dentro de Cachoeiro mesmo, né, a gente tem pelo menos 3 instituições de ensino superior que oferecem atendimento gratuitamente. Nos núcleos de ensino, nos núcleos de ensino, de apoio. Exatamente. As empresas também estão se organizando e Cada têm que se vez organizar, mais. porque é também, né, um dever, digamos assim, da empresa, né, de oferecer também o núcleo de atendimento psicológico, Sem né? dúvida. E é um universo, assim, muito profundo, né, doutora? Exatamente. Muito profundo, porque às vezes, esses dias eu estava vendo um vídeo na rede social, no Instagram, em que estava dizendo justamente essa coisa do julgamento, né, do julgar, que é tão peculiar, né, do ser humano, né? Quando a gente percebe, já tá ali julgando, né? Exato. E aí esse vídeo estão passando várias pessoas e uma tá assim, acabou de perder o marido, perdeu o emprego, Eu sei de que vídeo enfim, você tá está falando. triste, né? E às vezes a gente ensinando a gente ter empatia e ter misericórdia mesmo enquanto humanos, né? Exatamente. Uns dos outros, né? Doutora, você falou um pouco da questão do acesso ao tratamento, a gente sabe que o Sistema Único de Saúde é uma porta de entrada e é uma porta de entrada eficaz, Sim. né? A gente está falando da Trino, do nosso plano de saúde. Eu queria perguntar para a senhora, mediante acesso ao tratamento, ao acolhimento, existe aí essa pleide, né? Mas as mulheres, de fato, elas têm buscado atendimento ou elas ainda estão recatadas,
né, com medo de buscar atendimento? Eu acho que isso depende também do nível social dessa mulher, do nível de condições dela entender que uma doença mental existe de fato, que não é uma frescura, não é uma fraqueza, não é nada disso. Mas sim, hoje, né, muitas mulheres estão procurando ajuda psicológica muito antes do que era antigamente, até porque não só pelo acesso, mas pela informação. A gente tem cada vez mais, né, tendo campanhas, tendo visões de que realmente existe algo que não está bem, que não está funcionando como deveria funcionar, que pode ser algo situacional. Sim, a gente passa por perdas, por crises, por angústias durante a vida em diversos momentos, mas a gente não tem tanto mais essa espera do agravamento de um quadro para poder buscar uma ajuda. Que ótimo, porque isso também, assim como na medicina, né, Uhum. na terapia medicamentosa, na prevenção, quanto mais cedo, melhor, né? Sem sombra Mais de dúvidas. possibilidades aí de reverter o quadro e de ter um impacto positivo para todo mundo, né? Sim. Doutora, falando um pouquinho sobre conscientização, né? A gente está falando que as mulheres estão mais conscientes, a informação tem chegado cada vez mais, né? E elas realmente estão, a gente, né, tá aprendendo a se autocuidar, né? Porque a gente foi criado para cuidar, né? Exatamente. É histórico, a gente é criado para cuidar e esquece às vezes de se cuidar. O que poderia ser feito, na sua opinião, para melhorar, né? A gente sabe que há índices que mostram, né, que há melhoria. O que você acha que a gente poderia fazer para melhorar a conscientização sobre a saúde mental feminina? Eu acredito que campanhas, né, de divulgação, perdão, eu acredito que possibilidade de acesso, como eu acabei de falar, isso aqui que a gente está fazendo, né, muitas mulheres que vão assistir isso aqui não sabem da possibilidade, por exemplo, né, de serem atendidas, né, de realmente poderem ter acesso a tudo isso, né. Então, eu acredito que a divulgação, a diminuição do estigma, porque a gente já viveu um momento em que a gente achava que não deveria falar sobre suicídio, não deveria falar sobre depressão, porque isso poderia aumentar os casos, quando na verdade a gente sabe que é o viés oposto, né? Quanto mais eu falo, mais possibilidade eu tenho de saber, de conhecer, de trocar informações com quem realmente pode me fornecer informações válidas, reais para o meu tratamento e, portanto, para a minha melhora. Com certeza, o próprio sistema nos impôs isso, né? O sistema político, capital, econômico, ele também nos impôs isso porque falar disso era melhor, né? Era mais vantajoso para o sistema continuar aí abafando os casos, né? Agora eu vou convidar você já conhece o nosso canal da Trino no YouTube, você que está nos acompanhando, você sabe que aqui você encontra conteúdos incríveis, cheios de ideias, cheios de inspiração e muito aprendizado, né? Que vão te ajudar a ir cada vez mais longe, né? Não perca mais tempo, convide também seu amigo, convide sua família, para que eles também possam se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Assim você acompanha tudo de perto e faz parte dessa jornada incrível, cheia de inovação e conhecimento que a Trino oferece para você. Voltando aqui, a nossa convidada, a doutora Fabrícia, quase no encerramento, a gente está falando aqui sobre conscientização. Eu vou querer ouvir de você agora, né? Qual o papel da mídia e das redes sociais nesse processo de divulgação, de difusão da informação? Eu acho que é extremamente importante. A gente tem canais que falam sobre saúde mental. A gente só tem que tomar cuidado, né? Porque a mídia é um canal aberto. Portanto, eu tenho pessoas que podem falar aquilo que elas entendem como correto e não necessariamente aquilo ser científico, não necessariamente aquilo ser comprovado, não necessariamente aquilo ajudar nesse processo de também autorreconhecimento, autodescoberta, autopercepção. Eu acho que não existe, por menos que você se conheça, você consegue perceber que o seu funcionamento não está como estava, sei lá, um mês atrás, alguns meses atrás. Então, atentar-se a si
Escolher que tipo de mídia também você consome, porque Informação temos qualificada, excelentes, né? Buscar informação exatamente, qualificada. temos excelentes profissionais que falam sobre isso e, ao mesmo tempo, entender que tudo que eu utilizo pode ser utilizado a meu favor. Eu não tenho que me prender necessariamente a padrões e a questões que não necessariamente vão me trazer capacidade de reflexão, de pensamento, né, de cuidado comigo mesma. Com certeza, a gente pode até não aceitar, mas que a gente sabe que tem alguma coisa que não está caminhando ali nos Claro trilhos, que a gente sabe, né? Parar também do auto-boicote, né, doutora? Como a gente se auto-boicota tem hora, né? Sem dúvida. Mas enfim, infelizmente o nosso pod, sempre com a doutora Fabrícia, é maravilhoso. Ela já está convidada para voltar aqui, porque é sempre muito didático tudo que a doutora fala. Eu queria saber se você gostaria de acrescentar algo nessa conversa e também quero saber onde as pessoas podem te encontrar, além de aqui no pod da Trino. Então, eu trabalho, né, faço parte da rede credenciada da Trino, então tenho meu consultório particular. Eu gostaria de dizer, né, se a gente tivesse que fechar dessa forma, cuidem-se, né, mulheres cuidem-se, busquem ajuda, porque às vezes quando a gente vê uma mulher muito atarefada, ela abre mão de algo que é dela. Não, então eu vou ter que abrir mão da academia, para dar tempo, por exemplo, de levar o meu filho na escola. Então a gente observa que faz parte um pouco dessa construção sócio-histórica, de que essa mulher tem que estar sempre abrindo mão de si para cuidar do outro, quando na verdade não existe isso. Se a gente não estiver bem, dificilmente o nosso cuidado vai ser um cuidado de qualidade. Então, cuidem-se. E além aqui da Trino, você gostaria de deixar os seus perfis, o seu perfil profissional, o perfil da clínica? Fique à vontade para fazer também. Meu perfil profissional, vou deixar o Instagram, é fabriciaamorim.psi. Maravilha! Agora que você já conhece também o perfil da doutora Fabrícia, acompanhe por lá, ela sempre está postando conteúdos muito interessantes para que a gente possa levar essa informação aí para a gente mesma consumir, né? E para as pessoas também que precisam desse tipo de informação qualificada. Doutora, mais uma vez eu agradeço muito a sua presença aqui com a gente, tá bom? Joia, muito obrigada. Obrigada.